Vamos começar nossa aula sobre disjuntores motores. E nessa aula a gente vai abordar um pouco dos conceitos sobre esse dispositivo, né? Eu já posso adiantar, o disjuntor motor, então ele tem a função ali de contator e de relé térmico. Então em muitas partidas ele veio ali com a função de substituir o relé térmico e até mesmo o contator, certo? Mas daí são partidas mais simples, né? Que não pedem a necessidade de, por exemplo, uma partida de estrela triângulo, uma partida compensadora e tudo mais. Então a gente vai aí ver algumas questões sobre ele. Bom, é um dispositivo termomagnético que reúne três funções, olha lá: sobrecarga, curto-circuito e manobra do motor. Manobra do motor, o que nós temos lá? O contator, né, que faz isso. Curto-circuito já é aquela função de um disjuntor comum, e o sobrecarga térmica seria aquela função que o relé térmico ele teria, certo? E aqui, ó, substitui fusível, disjuntor e relé térmico em partida simples. Lembra, pessoal, partida simples, não é todas as partidas que eu já posso achar que comprar um dispositivo já tá ótimo, tá? Aqui tem algumas normas envolvidas, né? Pessoal, quando a gente entra na parte elétrica, a parte de comandos, nós temos várias normas europeias aí, temos normas brasileiras que vão estar ali norteando. Então, é o que eu sempre falo para vocês, tudo que é feito não é feito por achismo, né? Tem uma norma, tem todo um padrão que nós temos que seguir, até mesmo pela nossa segurança, e se nós vamos ficar responsável por alguma coisa, nós temos que seguir as normas para nós estarmos respaldados. Então temos a norma de proteção de comandos e motores, tem uma norma de disjuntores de baixa tensão, temos instalações elétricas de baixa tensão também. Na próxima aula a gente vai ver sobre o dimensionamento de condutores, então a gente vai dar uma estudada melhor na norma, certo? E é isso aí. Então tudo que a gente vai estar vendo aqui está dentro dessas normas, certo? Então, antes de escolher o disjuntor motor, é obrigatório conhecer, primeiramente, o motor que a gente vai estar utilizando, né? Como eu sempre falo, cada partida é feita para um motor específico naquela condição. Então, eu preciso também ver a potência, a tensão nominal, a corrente do motor na placa. Esse regime de serviço aqui, pessoal, é o regime contínuo, é aquele motor que liga e continua funcionando, né? Se esse motor é um motor que ele, no minuto, ele tem que parar e iniciar o seu funcionamento várias e várias vezes, eu já passo para um outro regime de serviço que eu preciso consultar. Inclusive também a escolha do aparelho, do dispositivo também está relacionado ao regime de serviço. Tipo de partida, direta, estrela, triângulo, que eu acabei de comentar com vocês, se é uma partida direta simples, eu consigo colocar só o disjuntor motor. Se é uma partida de estrela, triângulo, eu preciso levar em consideração ali que é uma partida mais especial, vamos dizer assim, então tem outros fatores que vão estar ali dentro. E corrente de partida, né? Aquela corrente que o motor puxa quando está ligando e desligando. E também ela já vem ali na sua placa escrita, que a gente precisa ver antes de fazer qualquer coisa. Bom, o disjuntor de motor ele é dimensionado pela corrente nominal do motor, nunca pela potência, né? Pessoal, o disjuntor motor, o que ele é? É o relé térmico. Então, tudo que a gente viu na nossa aula de relé térmico, a gente também tem aqui. Então, por isso que eu nem vou passar por algumas coisas. Por exemplo, falar da classe 10, que a gente estudou o gráfico lá, eu mostrei para vocês a curva, o que é o classe 10, né? A intensidade pelo tempo da corrente. Então, dá uma olhadinha lá na nossa aula sobre dimensionamento de relé térmico, que isso vai estar bem explicado para vocês lá, certo? Que eu fiz uma aula sobre a teoria do relé térmico e uma outra aula eu fiz sobre a escolha, né? Eu quis separar as aulas, como quem assistiu e viu lá, viu que é bem delicado ali, são vários detalhes que eu tenho que levar em consideração. Então, a regra básica, ó, a faixa de ajuste do disjuntor deve conter a corrente nominal do motor, deve conter, ou seja, fazer parte. Porque às vezes ali no circuito tem outros elementos que vão puxar a corrente, mas ele tem que ser o suficiente ali para trabalhar ali com a corrente do motor. Sem falar que eu tenho um fator de serviço também, que eu posso utilizar ali, então tudo isso fica dentro daquele conter. Aqui ele fala de alguns ajustes, né, que a gente já comentou sobre isso, a questão do fator de serviço, né, se o fabricante ali do motor que a gente viu, que no nosso caso lá o fabricante dá 15%, 1.15, a gente deve considerar isso aqui. Ó, função proteger contra aquecimento excessivo e falta de fase. Então, tudo aquela que a gente viu lá na questão do relé térmico.
Lembrando que o fator de serviço ali, eu recomendei para vocês não começar já ajustando o relé térmico para aquela faixa, certo? Então a gente já coloca na corrente nominal do motor e depois a gente ajusta para a faixa ali que o fabricante falou que pode ser trabalhado também. E esse relé térmico ele tem que ter o que? A capacidade de aguentar o disparo magnético, quer dizer o quê? Ele segurar aquela corrente de partida no motor. Então ele tem que ter condição de aguentar isso sem desarmar e sem danificar. E aí alguns valores típicos que nós temos, na própria tabela da WEG, né, tem esse 13 vezes a nominal, então no nosso caso lá era 26,4, então tem que aguentar 13 vezes aquilo. Ou em operações ali mais robustas, né, a versão T, né, por exemplo, MPW 40T, eu consigo ali até 19 vezes a nominal. Tudo vai depender do regime de operação do meu motor e se ele vai ter essa partida elevada, essa corrente de partida elevada, a partida mais bruta, aí eu preciso compensar e fazer o ajuste correto. Tá vendo, pessoal? São detalhes e detalhes que vai acontecendo ali, que e na prática isso fica natural. Mas a primeira vez quando você for começar a mexer com o diagrama de comandos, é muito importante você sentar um pouquinho ali na cadeira e sempre rever as normas. Mesmo depois de concluir esse curso comigo, é sempre bom, se você está muito tempo sem fazer, rever como que as normas estão e o que elas sugerem com relação a isso. Ó, o disparo magnético não é ajustável, então ele é fixo. A gente vai ver na tabela da WEG que a gente vai analisar daqui a pouco. Aqui ele deu um exemplo, né, o motor trifásico de 18 amperes. Então a escolha do disjuntor vai ser na faixa 16 a 20 e o ajuste térmico para 18. Ele também vai ter o ajuste lá no dispositivo. Nunca escolher um dispositivo cuja corrente nominal máxima seja menor que a corrente do motor. Óbvio, né, pessoal? Se eu quero proteger o meu motor, a corrente tem que estar ali de acordo. Eu coloco esses detalhinhos, pessoal, que às vezes parece que é evidente assim, né? Óbvio, mas acreditem que muita gente erra nisso, né? Achando que colocar um pouco abaixo e um pouco acima, né? Esse um pouco, né? Não vai prejudicar o motor, mas o relé térmico é um dos componentes mais sensíveis que a gente tem ali no nosso comando. Então a relação com o contator, ó, disjuntor motor protege o motor, o contator manobra o motor, ambos devem ser compatíveis em corrente, a gente já viu esse dimensionamento, né? O disjuntor motor não substitui o contator em partidas e com comando remoto. Entendeu? Se eu tenho uma partida, pessoal, uma caixinha ali, onde eu tenho uma bomba hidráulica, um acionamento hidráulico, e eu preciso ligar e desligar, eu posso ter naquela caixinha ali, que a WEG também já vende esse acoplamento, ligar e desligar o disjuntor motor na mão, por uma chave como se fosse um botão de emergência, né? Uma chave, não é emergência, é uma chave de seleção, chave seletora. Então eu consigo fazer isso. Mas quando eu preciso de um acesso remoto, ou seja, eu preciso ligar esse motor no painel, aí não, aí eu preciso colocar um contator ali para intermediar essa ligação. Mas eu consigo sim utilizar só o disjuntor motor para algumas partidas mais simples. E como ele já tem essa função de relé térmico, curto-circuito e contator de manobra, eu consigo utilizar ele tranquilamente. Ó, dimensionar pelo disjuntor geral e não pelo motor. Isso aqui são erros, tá, pessoal, que a gente não deve fazer. Né? Eu vou pegar pelo disjuntor geral e vou colocar o relé térmico compatível com o disjuntor geral. Não, o disjuntor geral, o que acontece? O disjuntor geral ele é feito para o geral. Então, às vezes, no circuito eu tenho mais de 2 motores. Aliás, eu tenho mais de um motor, eu tenho 2 motores. Eu tenho outros elementos nesse circuito também. Às vezes ali eu tenho um transformador, às vezes ali eu tenho um CLP. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Então, o disjuntor motor ele é dimensionado para o motor. Se eu for ter 2 motores ali, eu preciso ali levar em consideração isso. Até mesmo separar esses motores se eu quero ter uma maior seletividade do meu circuito. Ó, ajustar o disjuntor acima da corrente do motor para não desarmar. Pessoal, isso aqui não precisa nem falar, né? A gente já bateu num ponto várias e várias vezes aí, que é muito mais barato ali, às vezes, trocar um disjuntor motor, às vezes não, né? Quase sempre, trocar um disjuntor motor do que trocar um motor elétrico trifásico, né? Então isso aqui é burrice. Outra, a dor de cabeça que tem de parar todo o sistema, ao invés desse motor estar numa linha produtiva, você vai perder milhões e milhões de reais ali, então milhares e milhares, até milhões, então não compensa, tá? E por isso que é muito importante o ajuste fino. Ignorar a corrente de partida, a gente já comentou também. Usar disjuntor motor com proteção de cabo. Não, o disjuntor motor ele protege quem? Ele protege o motor.
certo? Então a gente não deve considerar isso. Quem vai proteger é o cabo digitor geral. Ele que tem essa função. A gente vai ver o cálculo dele também em algumas questões ali que pegam bastante, o pessoal negligencia muito. Então aqui, pessoal, nós temos a nossa placa de motor, só para revisar. Nosso motor 220 volts, corrente de 26.4. E o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é justamente isso, ó. É uma corrente de 7.8, a corrente de partida dele. Então, é 7.8 vezes a nossa corrente nominal. Se eu abrir aqui a calculadora rapidinho com vocês, ó. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho com o meu motor, ele tá uma corrente de 26,4 vezes o quê? Vezes o 7.8. Olha lá, eu tenho 205,92. Memorize esse dado. Então, o meu disjuntor motor, ele tem que ter condição de aguentar um disparo magnético, ou seja, uma corrente de até uma corrente ali de pelo menos 205,92. A gente vai ver isso agora lá no... A gente vai ver isso lá na tabela do disjuntor motor. Às vezes me dá um branco. Vamos lá? Aqui eu já separei para nós a tabela que a gente vai utilizar lá, né? Eu deixei aqui no material também para ficar mais fácil para vocês, mas eu nem vou explicar muito ela aqui. A gente vai lá no catálogo da WEG para a gente dar uma olhada nessa tabela melhor, certo? O que eu quero que vocês vejam aqui é o próximo slide, que é o relé falta de fase, certo? O dimensionamento dele é muito simples, não é complicado, pessoal, tanto que você nem vai achar um catálogo dele. Essas informações sobre esse dispositivo, eu consegui ele aqui, ó, no site da WEG, ó, weg.net. Então aqui ela já tem uma questão de relé protetores RPW, né? Então ela fala aqui, ó, relé sequência de fase, relé falta de fase, e assim vai indo. Então eu tenho alguns dispositivos aqui, e alguns com até mais funções, que eu consigo colocar ali como, por exemplo, funções de monitoramento. Mas esse não vem ao caso. Só para vocês verem da onde que eu tirei a informação. Eu fui lá no fabricante e peguei. Aqui no caso, a gente está planejando utilizar os dispositivos todos da WEG. O relé falta de fase ele não precisa ser da WEG. O contator e o relé térmico, eles precisam sim ser do mesmo fabricante, porque eles são feitos um para o outro. O relé falta de fase eu já não preciso. Se eu puder comprar WEG, é mais caro? Pode ser, mas eu posso utilizar ali outras marcas, né? Porque a função do relé falta de fase é o quê? É interromper o circuito quando haver uma falta de fase, certo? E aí tem alguns modelos, pessoal, que além da função falta de fase, ele tem a função sequência de fase, certo? Quer dizer o quê? A sequência do campo magnético, a sequência do giro do motor. Então eu também consigo colocar o relé para quando o motor ele não estiver agindo na sequência correta, esse relé não permita ali que ele funcione. Imagina uma esteira ali, aonde o sentido dos produtos é o horário, certo? Por algum motivo foi feita uma manutenção nesse motor, e aí foi feita uma religação, e na hora que liga, esse motor vai partir no sentido contrário. Isso pode causar algum tipo de prejuízo. Então o que a gente faz? O relé falta de fase, ele ajuda nisso, ele ajuda a manter o sentido correto ali. Então, eu posso ter aqui, ó, vou dar um zoom, ó, o RPW-SF, que seria a sequência de fase, o RPW-FF, falta de fase, por isso que a gente coloca VFF, né? E eu posso ter os dois com a mesma função, falta de fase e sequência de fase, certo? Algumas características dele aqui do lado, ó, relé eletrônico de proteção para sistemas trifásicos, proteção contra falta de fase ou falta de neutro, também tem essa opção, certo? Inversão de sequência de fase, eu acabei de comentar com vocês, as duas funções juntos, função selecionável conforme o modelo, comutação de saída em caso de anomalia. Aqui, pessoal, se a gente olhar, vou dar um zoom, ó. Aqui em cima eu tenho o que, ó? L1, 15 e 12, A, B e N, e 16, 18 e L3. Então, ó, observa o seguinte, eu vou rabiscar aqui, ó, aqui L1, L2 e L3, neste modelo aqui, ó, aqui é onde eu coloquei a setinha vermelha, é onde ali, pessoal, vai entrar as fases, que aqui eu tenho L1, aqui eu tenho L2 e aqui embaixo ficou em cima, mas tem um L3, onde vão ficar minhas fases. Os demais contatos, eu preciso ver aqui no invólucro dele, ou em algum lugar que mostre isso, quais são os contatos, porque eu vou ter um contato comum, eu vou ter um contato ali aberto e fechado. Então eu faço o quê? Eu coloco o contato aberto no meu comando, lembra? Que ele já começa ali bloqueado.
E aí no fechado eu coloco uma emergência para indicar ali no caso de uma falta de fase, certo? Então, interrupção do motor, no processo, aplicação do sistema trifásico, condução compacta. Então ele é pequenininho, pessoal, ele parece ali o disjuntor monopolar, ele é bem pequeno. A largura dele é 22,5 milímetros, 2,5 centímetros. Trilho DIN padrão da norma internacional, certo? Projeto conforme normas internacionais, que eu acabei de dizer, e as normas atendidas, né? Então ele é bem tranquilo de utilizar. Selecionar ele pela tensão que você está usando. Se eu estou usando 220 volts, tensão de linha ali, fase, então eu preciso pegar um dispositivo que tem essa especificação e aí utilizar. E aqui nessa telinha é onde eu faço o ajuste de disparo dele. Então eu posso fazer que ele dispare rapidamente quando acontecer uma falta de fase, ou posso colocar ali que ele demore mais um pouco para entrar em atuação, porque às vezes a falta de fase ali é uma falta, podemos dizer assim, momentânea. Bom, vamos lá para o catálogo da WEG, eu já deixei aberto aqui para vocês. Então, ó, tá aqui a MPW, disjuntores e motores, certo? Então, esse aqui é o catálogo, é bem tranquilinho. Então, ele tem algumas versões, ó, MPW12, olha, cliquei sem querer. MPW12, 18, vamos lá ver. Tudo de acordo com a faixa de corrente, ó, 40, 40T, 80 e 100. Eu já sei, porque eu já dei uma olhada antes, o nosso disjuntor ele tá onde aqui, ó, no MPW40. Mas vamos ver o demais e por que não está ali. Esse aqui um pouco mais rápido, aqui tá o dispositivo, né, a carcaça dele, podemos dizer assim. Então eu vou ter aqui a entrada de sinal, a saída de sinal. Aqui eu vou ter o botão de desliga, né? A posição de desligado, que é a posição 0. A posição de ligado, que é a posição, né, que ele vai estar operando. E aqui trip, que é o quê? É quando ocorre uma falha. Quando ocorre um curto, uma sobrecarga, ele para nessa posição aqui, indicando que necessita de uma intervenção ali, certo? E aqui nesse ajuste nós temos o quê? Nós temos ali onde nós fazemos o ajuste da corrente, né? Lembra que o relé térmico tinha um ajuste da corrente? Tem a faixa ali e a gente ajusta na telinha. E aqui também tem esse ajuste aí, certo? Vamos ver os demais? Então ele é bem tranquilinho. Aqui, pessoal, é sobre a capacidade dele de curto-circuito, né? Essa parte aqui só passar rapidamente. Então ele mostra aqui algumas famílias, né? Menor que 6,3 amperes até 100 kA, e assim vai indo. Então ele dá uma noção aqui para nós de algumas coisas. O nosso, que vai estar por aqui, ó, tem uma capacidade de 30 kA de interrupção. Vamos descer aqui no momento não é o que nós estamos atrás. Isso aqui é importante, ó. É a simbologia dele, né, que a gente vê lá, ó, que é a função de sobrecarga, a função de contator e a função de fusível. Tudo isso a gente consegue ver aqui, ó, nessa simbologia, que é aquela simbologia que nós utilizamos lá no nosso CAD Simu. Vamos descer aqui mais rapidamente, para ela não ficar tão longa, ó. O que eu comentei com vocês, ó, posição de ligado, posição de disparo, né, ou seja, houve algum problema, e é desligado dele. Ele é bem tranquilinho de ver funcionando. Também tem a opção de cadeado, né, para bloqueio de operação. Isso aqui é norma brasileira, então tem que ter. Aqui eu comentei com vocês, pessoal, que eu consigo colocar ele sozinho ali, para fazer a manobra de uma partida simples, ó. Então tem alguns dispositivos também que eu posso utilizar para acoplar. Inclusive a WEG também vende isso, ó. Tá aqui, ó, a caixa de sobrepor. Quem já trabalhou ali com unidade de acionamento hidráulico já deve ter visto isso aqui. Ou ouvir uma partida direta só, né, onde você aperta ali e ele já faz o selo sozinho. Aqui no caso a gente tem, ao invés de um contator, a gente tem aqui um disjuntor motor, fazendo a partida direta. Bom, vamos descer um pouco mais. Aqui ele está mostrando como é que fica na caixa de sobrepor, ó. É bem interessante. Bom, e aqui, ó, a gente começa a ver agora os disjuntores dos motores, certo? Então aqui o que nós temos? Eu tenho o MPW12. Se eu olhar aqui, pessoal, ó, no 220, que é o que a gente vai utilizar, ó, certo? Aí eu já vou procurar aqui embaixo o nosso motor. O nosso motor é um motor de 10 CV. Então já dá para ter uma ideia da corrente. Eu não vou nem olhar aqui por enquanto. Eu não vou dimensionar ele pela corrente, pela potência, perdão. Mas eu já consigo ter uma ideia, ó. O maior aqui é de 4 CV, certo? E aqui o maior, ó, a corrente maior é de 12. O nosso é 26.4. Então eu já posso descer para o próximo dispositivo.
Aqui tá, ele mostra um pouco da fixação, dos modos auxiliares, da caixa de sobrepor. Aqui o 18, ó, MPW18, eu já vejo também que não é o que nós queremos, porque aqui, ó, até 6 cavalos e a corrente nominal aqui tá 18 amperes, nossa é de 26. Então vamos descer mais um pouco. E chegamos no MPW40. Também já tem algumas informações sobre ele. E aqui, pessoal, aqui, ó, MPW40, a gente já consegue ver o seguinte, ó. Aqui eu já tenho uma potência de 12.5 e acima dela nós temos o que? Nós temos a nossa potência ali, que é o que? Perdão, a gente não tem nossa potência, estou confundindo com uma aula anterior, que seria 10 cavalos. Mas nós temos uma potência próxima ali, que é o 12,5, certo? E aí o que a gente pode observar aqui? Aqui, pessoal, ó, para um de 7,5 ali cavalo, a corrente nominal seria a 20 amperes. O nosso é o que? É 32 amperes, que é a corrente que nós chegamos lá, certo? E aí o legal é, aqui na corrente de ajuste, ó, eu consigo ajustar de 25 a 32. Lembrando que a gente tinha dado 33 lá, que foi uma margem que nós colocamos, mas a corrente ali com o fator de serviço ficou 30,4, se eu não me engano. Então eu vou utilizar o que? Eu vou utilizar justamente esse dispositivo aqui. Então eu já posso até circular ele, que é aquele print que estava no slide, ó. É o que, ó? É 12,5 a potência total, por isso que eu não devo selecionar pela potência, porque isso aqui sai muito errado, né? E aí, ó, corrente nominal 32 amperes, certo? Faixa de ajuste de 25 a 32. Deixa eu rabiscar aqui de azul para vocês acompanhar. Opa, foi o errado. Aqui, ó, corrente nominal 32, ajuste de 25 a 32, então a gente consegue ajustar o 26.4 ou depois com o fator de serviço de 30 ali, fator de serviço de 30. E aqui, ó, disparo magnético, né, ó, aqui em cima, 13 vezes a nominal, ó, 416. Ou seja, o nosso lá deu 205,34, alguma coisa assim. Ou seja, está muito abaixo, o que está aqui é o dobro. Então eu posso perfeitamente utilizar esse dispositivo lá no nosso quadro. E aqui está a referência dele, ó, MPW40 3UO U032. Então lá no nosso CAD Simu, a gente pode abrir ele aqui também, certo? E aqui em cima, ó, a gente já pode colocar o que? A nomenclatura do nosso, a referência do nosso relé térmico. Então vamos pegar lá Draw, Teste, e o nome dele que está lá aqui no catálogo, ó, MPW40 3U032. Certo? Pronto, já está dimensionado. Se eu quiser copiar, pessoal, para cá, ó, para deixar até que tudo padronizado, isso aqui, ó. Eu já fiz aquela cagada básica lá do CAD Simu, né, de arrastar a linha sem querer. Eu posso aqui, ó, vou dar Ctrl C e Ctrl V, colocar os mesmos nomes aqui nos dispositivos que eles estão protegendo ali, né, pra gente saber que ele tá vinculado, certo? Vendo CW32 aqui, ó, WM32, 220 volts, certo? E o relé térmico, perdão, esse aqui em cima, né? E o relé térmico é esse aqui, ó, esse. Vou colocar ele aqui. Faltou quem agora, pessoal? Faltou a referência do falta de fase. Vamos no slide ver qual que é a falta de fase? Então, o falta de fase nosso aqui, a gente vai pegar com sequência de fase já e o falta de fase junto. Então vai ser o que? RPW traço FSF. Então vamos lá, Draw, Test, RPW. Opa. Vamos confirmar lá qual que é, ó. Traço FSF. Traço FSF. Aí aqui, pessoal, vocês podem colocar dispositivos dimensionados segundo o catálogo da WEG. Inclusive aqui também, aqueles cálculos que nós fizemos, vocês também podem fazer aqueles cálculos aqui, certo? Não tem problema algum. Bom, então a boa parte dos dispositivos principais já foram feitos, né? Uma coisa que a gente pode entender aqui, pessoal, ó, é uma partida simples, um motor só, uma partida direta. Então eu posso utilizar o mesmo disjuntor motor para ligar os dois.
Agora, se eu tenho uma partida um pouco mais complexa, vamos dizer assim, especial, ou, por exemplo, aquela partida que nós vimos que tem um transformador, onde eu tenho o comando ali a 24 volts, ou até mesmo aquela partida ali que tem a compensadora, eu preciso ter um disjuntor separado para isso. Para quê? Para eu proteger tanto um primário e tirar esse primário do meu circuito e proteger também o secundário dele aí, caso a corrente suba acima da corrente que eu quero, né? O transformador, pessoal, ele geralmente não detecta algumas coisas que acontecem. Então eu preciso colocar uma proteção ali a mais, certo? Até pela questão dele ele ter uma isolação galvânica, que a gente chama, onde o primário e o secundário são isolados. Então se eu tiver um curto no secundário, ele vai aquecer e vai evoluir para uma queima. É difícil. Deveria ter uma alta impedância. Às vezes é mais fácil queimar a carga que ele liga. Mas se for um curto ali, onde esse curto vai causar algum dano para esse meu transformador, então eu preciso também já prever uma proteção no secundário. Então por isso que é muito importante saber que para uma partida simples como essa, o disjuntor motor ele pode ser muito bem utilizado. Inclusive também eu nem precisaria ter toda essa parte aqui. Com aquela caixa de sobrepor da VEG, eu consigo fazer o que? A ligação dele diretamente, certo? Não precisaria ter o contator, se fosse a partida direta, sem comutação externa, e até esse relé térmico aqui eu posso tirar ele daqui, fica mais barato. Se for uma partida simples. Mas, se eu quero uma partida com mais proteções, eu preciso ali sim colocar meu relé térmico. Então, eu vou encerrar por aqui. Vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai aprender um pouco mais aí do dimensionamento dos condutores, que é uma parte muito importante ali da parte de comandos elétricos.